Salve Maria Imaculada, boa noite, queridas irmãs, sejam todas muito bem-vindas. Paróquia Nossa Senhora da Caridade presente com a Maria Celeste. Comecem, gente, comecem a mostrar que vocês estão aí para que a gente faça uma live bem linda, comemorativa hoje, falando do nosso terceiro encontro nacional. Eu sou a Fabiola Sei, do Ama São Paulo, e estou muito feliz de estar com vocês aqui, mães espirituais dos sacerdotes, nesse Dia do Padre. Eu tenho muita coisa nova para falar, mas a gente vai usando a nossa programação para ir falando aos poucos. Eu quero que, de antemão, vocês saibam que hoje foi lançado um vídeo em comemoração ao Dia do Padre. Tudo que vocês querem falar para o padre Fábio Vanderlei é lá, tá bom? É lá. Usem esse vídeo, que é uma súplica pelos sacerdotes, uma prece, para vocês falarem, darem os parabéns para o padre Fábio Vanderlei, para os seus padres, encaminhem para os seus padres, que tá lindo, tem um hino lindo lá, né? Nesse dia lindo de São João Maria Vianney. Eu quero que vocês me ajudem colocando nos comentários, além dos seus nomes, das suas cidades. Eu quero saber se hoje, nessa live, a gente tem alguém que foi para o terceiro encontro nacional. Se você foi, coloca aí. Eu fui. Eu fui. Eu estava. Vai colocando aí, tá bom? E aí eu quero que alguém possa colocar nos comentários a página 152 do devocionário, que é a oração, aquele poema, né? De Hugo Vast que nós vamos fazer agora, tá? Então, nós vamos começar. Oh, Neiva, Sônia, Maria Penha, isso, eu fui, muito bem. Quem mais foi? Vai me contando, gente, vai me contando. Meu coração estava lá com vocês sabem, né? Vamos lá. O poder do sacerdote. Quando se pensa que nem a Santíssima Virgem pode fazer o que faz o sacerdote. Quando se pensa que nem os anjos, nem os arcanjos, nem São Miguel, nem São Gabriel, nem São Rafael, nenhum dos principais que venceram Lúcifer pode fazer o que faz um sacerdote. Quando se pensa que nosso Senhor Jesus Cristo, na última ceia, realizou um milagre maior que a criação do universo, com todos os seus esplendores, ou seja, o de converter o pão e o vinho em seu corpo para alimentar o mundo, e que este portento, diante do qual se ajoelham os anjos e os homens, pode repeti-lo cada dia o sacerdote. Quando se pensa em outro milagre que somente um sacerdote pode realizar, perdoar pecados, o que liga no fundo do seu humilde confessionário, Deus é obrigado por sua própria palavra, o liga no céu. E o que ele desliga, no mesmo instante desliga Deus. Quando se pensa que um sacerdote faz mais falta que um rei, mais que um militar, um banqueiro, um médico, que um professor, porque ele pode substituir a todos e nenhum deles pode substituí-lo. Quando se pensa que um sacerdote, quando celebra no altar, tem uma dignidade infinitamente maior que um rei. E não é nenhum símbolo, sequer um embaixador de Cristo, mas o próprio Cristo que está ali repetindo o maior milagre de Deus. Quando se pensa em tudo isso, compreende-se o afã com que em tempos antigos cada família ansiava para que de seu seio brotasse como uma vara de nardo uma vocação sacerdotal. Compreende-se o imenso respeito que os povos tinham pelos sacerdotes e que se refletia nas suas leis. Compreende-se de que um pai ou uma mãe, que se um pai e uma mãe obstruem a vocação sacerdotal de um filho, é como se renunciassem a um título de nobreza incomparável. Compreende-se que
um seminário ou um noviciado é mais que uma igreja, uma escola e um hospital. Compreende-se que custear os estudos de um jovem seminarista ou noviço é aplanar o caminho pelo qual chegará ao altar um homem que, durante meia hora a cada dia, será muito mais que todas as dignidades da terra e que todos os santos do céu, pois será o próprio Cristo santificando seu corpo e seu sangue para alimentar o mundo. É difícil até de conseguir ler essas páginas, porque é valioso o, o valor do sacerdote redundando, né? É maravilhoso tê-los na nossa vida, é importante que a gente saiba reconhecê-los, reconheça seus lugares e coloque eles em seus lugares de dignidade. Alguns a gente, com docilidade, consegue fazer compreender, outros a gente vai precisar de muito joelho, muita oração, muito jejum para ajudá-los espiritualmente a crescer, a evoluir. É sempre um conflito a gente falar isso, porque parece orgulhoso, né? Mas Nossa Senhora nos dá a graça, nos ajuda, nos convida a manter esses sacerdotes. E a gente tem que fazer isso com muita humildade, mas tem que fazê-lo. Hoje nós vamos ouvir as nossas irmãs que, por dentro do terceiro encontro nacional, vão falar das suas observações, vão falar das palestras, do que a gente deixou de ver por não estar presente. E elas vão trazer para nós um pouco mais desse valor que aprenderam lá, sobre os sacerdotes e sobre elas mesmas. Tem uma turma para falar. Então, se vocês tiverem perguntas, coloquem nos comentários. E eu vou começar a convidá-las para estar aqui, começando com a anfitriã da casa, a Luívia. Salve Maria Imaculada, boa noite, irmã, seja bem-vinda. Salve Maria Imaculada, mães, obrigada Fabíola, que alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada por estar aqui, viu, Aloívia? A gente está ansiando saber tudo sobre o terceiro encontro nacional. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou passar a bola aqui para que você comece, e aí você vai chamando as outras mães e logo estaremos todas juntas aqui de novo, tá bem? Tá joia, obrigada Fabíola. Então, meu coração está ardendo de alegria até agora. É um êxtase assim que não dá para explicar. É uma alegria muito grande. E preparar esse encontro, né, coordenar esse encontro foi realmente muito desafiador. Foram meses aí de preparação, com toda a minha equipe, muitas decisões, decisões difíceis, preocupações, imprevistos, muitas noites pensando como seria esse momento, como que seria esse dia, esses dias, né? Passando com todas as mães lá nesse encontro, juntas. E aí, quando eu dormia, eu sonhava com o encontro. Foi muito, muito desafiador, realmente. E foi tudo muito pensado, muito planejado, inúmeras reuniões, muitas ofertas, né, de si. Mas desde o começo, eu falava para Nossa Senhora, pega na minha mão e me conduz naquilo que eu preciso fazer, como eu devo fazer, no que eu devo fazer. É para a maior honra e glória do nome do seu filho e também para o triunfo do seu imaculado coração. E assim foram. Eu falava para as meninas da minha equipe que a gente tinha uma montanha para escalar, uma montanha para subir, e pouco a pouco nós fomos aí com muita oração, com muito zelo, com muito carinho, preparando tudo e subindo pouco a pouco essa montanha. Mas, mais do que coordenar, eu acredito que o maior aprendizado
que a coordenação desse encontro e esse encontro em si deixou para mim foi que, como mãe espiritual, e levando isso também para a minha vida, eu devo confiar totalmente em Deus. É Ele quem faz tudo, não sou eu, é Ele quem faz tudo. E ainda, mais do que isso, eu entendo essa confiança, eu preciso entender essa confiança na minha carne, na minha vocação de mãe espiritual. E com tudo isso, a gente aprende a nossa vocação de ser mãe espiritual e que é assumir a missão. A mim foi confiada a missão de coordenar o encontro, então cabe a mim dizer: eis-me aqui, confiar, dizer esse faça-se, né? E cumpri-la, e cumpri-la. E trazendo isso de volta para nossas casas, né? As que estiveram lá, e os nossos grupos, eu penso que cada mãe que esteve presente lá, ela trouxe consigo essa responsabilidade da vocação de mãe espiritual. No final do encontro, né, eu disse para todas que no dia que eu recebi o encontro, a coordenação do encontro, eu estava lendo um livro e à noite, rezando por isso tudo, era a minha página daquele dia, e ela dizia assim: se fordes o que deveis ser, incendiareis o mundo. É uma frase de Santa Catarina de Sena. E ela me motivou, ela me moveu todo esse tempo também de preparação. Então, nós temos um pós-encontro aí, né, do encontro nacional. Voltamos para casa com a nossa missão ardendo na nossa carne, para que nós possamos fazer o que nós temos que fazer, desempenhar tudo aquilo que Deus confia para nós nesse apostolado tão rico, tão bonito. Como foi lindo ver tantas mães aproveitando, tantos padres entre nós. É realmente muito, muito motivo de alegria para cada uma de nós. E eu queria chamar agora a Jaqueline, que ela vai, e assim sucessivamente as meninas, né? A Jaqueline vai ratificar aí tudo aquilo que eu estou falando para vocês, tá bom? Ei, Jaque, boa noite, salve Maria. Seu microfone. Obrigada, Luívia. Boa noite a todos, boa noite, Luívia. Boa noite a todas as mães que estão nos acompanhando. Salve Maria. Que alegria estar aqui hoje falando sobre o Encontro Nacional. Eu tive a oportunidade, a graça de também participar da comissão geral do encontro, e de início já quero parabenizar a Luívia e a toda a sua equipe, porque todos nós percebemos o cuidado e o zelo com os quais elas prepararam cada detalhe do encontro. Isso me chamou muito a atenção. Então, parabéns, viu, Luívia? Que Deus continue te abençoando. Foi maravilhoso estar aí com vocês. E como eu estava falando, eu participei da comissão geral. E quando a gente pensa em organizar um encontro, e principalmente o encontro nacional, a gente precisa pensar e aproveitar cada momento. Ali vão estar concentradas mães de vários locais, então, além dos tempos, né, dos momentos de oração, de partilha, de convivência, nós também preocupamos muito com a formação. Ali foi um momento importante para as mães serem formadas. E este planejamento, ele foi muito bem elaborado pelo Padre Fábio. O Padre Fábio foi muito feliz no planejamento da formação das mães, e gostaria, então, de destacar aqui como que foram organizadas as palestras, os temas que foram abordados no Encontro Nacional. Foram organizados em 4 blocos. O primeiro bloco, ele tratou do chamado da maternidade espiritual, do chamado e do fundamento da maternidade espiritual.
Então, neste primeiro bloco, nós tivemos 3 palestras: a natureza, a missão, a espiritualidade e a formação do apostolado, no apostolado. Essa foi a primeira palestra. A segunda, Maria, mãe e modelo das mães espirituais dos sacerdotes. Maria como modelo perfeito da maternidade espiritual. E tivemos também a apresentação de uma visão panorâmica do AMAS em números. Número de grupos, número de mães, número de revistas impressas. Então, assim, foi o momento inicial que fundamentou bastante o nosso encontro. Depois nós partimos para o bloco 2. O bloco 2, ele teve como tema central a vida interior da mãe espiritual. Quais são as práticas devocionais? Então, uma vez compreendida a missão, então é uma sequência, olha que interessante. Uma vez compreendida a missão, as mães compreenderam a sua missão como mães espirituais, foi focado as ferramentas de santificação pessoal para sustentar a intercessão. Então, neste segundo bloco, nós tivemos 3 palestras também, que foi a leitura orante da palavra, a missa e a Eucaristia na vida de uma mãe espiritual. A segunda palestra, práticas de uma maternidade espiritual fecunda. E a terceira palestra, as consagrações no apostolado. Como as consagrações no apostolado podem ser instrumento para nos ajudar a viver a maternidade espiritual. Foi também um bloco de temas muito importantes. Daí nós partimos para o terceiro bloco. O terceiro bloco teve como tema central o combate espiritual e a intercessão. Ele focou na finalidade específica, o socorro aos sacerdotes e a reparação. Neste terceiro bloco, nós tivemos também 3 palestras, que eu vou falar aqui o tema de cada uma. Primeira delas, crise e restauração dos sacerdotes e o papel das mães espirituais. As etapas e dimensões da formação de um candidato ao sacerdócio. Então, aqui nós podemos conhecer um pouquinho sobre a realidade do sacerdote, as vivências dos sacerdotes, mas também a formação do sacerdote. Quais são as etapas que o seminarista passa, pelas quais o seminarista passa para se tornar um sacerdote? Foi muito interessante para a gente conhecer essa formação. E a última palestra sobre neste terceiro bloco foi sobre adoração e reparação na vida de uma alma vítima. Como nós, enquanto mães espirituais, podemos adorar, podemos reparar pela santificação dos sacerdotes. Minhas irmãs, nós crescemos muito espiritualmente neste terceiro encontro. E o quarto bloco, o quarto e último bloco, teve como tema central os tempos atuais. Nós falamos um pouco da escatologia e também da expansão do apostolado, sobre liderança no apostolado. Então, neste último bloco, nós tivemos 2 subblocos. O primeiro, nós falamos sobre a escatologia. Quais são as revelações de Nossa Senhora sobre os nossos tempos atuais? Qual é a promessa do triunfo do Imaculado Coração? Essa foi a segunda palestra. E a terceira palestra, a consagração ao Espírito Santo na vida da Beata Conchita. Então, esse foi o primeiro subbloco deste quarto bloco. E o segundo subbloco, nós falamos mais da parte prática, da organização do apostolado. Nós tivemos um momento para falar sobre a liderança de uma coordenadora do apostolado. Tivemos o segundo momento para falarmos sobre os encontros semanais e mensais no apostolado. E encerramos com um momento de trabalho em equipes. Nós fizemos um trabalho em equipe, onde as mães puderam analisar o apostolado, a realidade do apostolado, colocar as suas observações, as suas expectativas. Então, também foi um momento muito rico. Além das palestras,
tem uma outra questão também que eu gostaria de realçar com todas vocês, que me chamou muita atenção e que foi muito bom de estar ali e viver isto, foi a diversidade de mães que participaram. A diversidade de idades, nós tínhamos lá mães muito jovens, mães de todas as idades, mães de idades mais avançadas. Nós tínhamos mães das 5 regiões do Brasil, de todas as regiões estavam lá representadas, e mães de diversos estados. Então, isso também é muito rico, de ver ali os diferentes sotaques, as mães com as diferentes idades, mas todas unidas numa mesma sintonia e unidas pela maternidade espiritual. E interessante também, o que me chamou muita atenção, foi perceber os esforços, os diferentes esforços das mães espirituais para estarem no encontro nacional. Porque nós tínhamos ali mães de estados mais próximos do Espírito Santo, mas também nós tínhamos mães de estados muito distantes, e um estado que me chamou muita atenção foi o estado de Rondônia. Nós tínhamos lá um grupo muito grande de mães espirituais de Rondônia. Então, as observações que eu gostaria de passar para vocês hoje foram essas duas. E agora eu chamo a minha querida irmã Saire para falar um pouquinho para nós sobre a sua experiência lá no Encontro Nacional. Seja bem-vinda, Saire. Boa noite. Boa noite, obrigada, Salve Maria Santíssima. Espero que estejam todas bem. Estamos com saudade já. Passar rápido, né? Foram dias intensos, mas muito produtivos. Foi muito bom estar com todas vocês e confesso que já estou ansiosa para o próximo. E para diminuir um pouquinho essa ansiedade, eu acho que a gente tem que favorecer mesmo os encontros estaduais. Eu acho que a gente, para esperar 2 anos para reunir essa quantidade de pessoas e ter aquele gostinho de uma casa, né? Que a gente sempre tem quando está juntas, estamos todas juntas, é muito bom. Então, vamos tentar favorecer esses encontros estaduais e com o fortalecimento dos encontros estaduais, a gente vai conseguir expandir isso para o nacional. Acho que mais mães vão querer participar, com certeza. E as que foram, eu acho que nenhuma, pelo menos eu não escutei, né? Nenhuma se arrependeu, pelo contrário. Foi um divisor de águas na vida delas e foi tudo lindo. A Luívia e sua equipe, que é uma equipe maravilhosa, nos acolheu assim de braços abertos. Foi fantástico, foi fantástico. E a minha missão lá foi falar sobre Nossa Senhora, que assim, na verdade, tem um pouquinho de nada sobre Nossa Senhora, que a gente, né, pontuou como modelo de mãe sacerdotal. Então, a minha palestra foi sobre isso. E assim, o que foi a nossa conclusão principal? Que Nossa Senhora é quem mais conhece o sacerdote, e por isso ela, como modelo, principal modelo para a mãe espiritual, porque é um modelo que não tem. Ela é perfeita, né? Como mãe espiritual. A gente não é, mas ela é perfeita. Então a gente tem que sempre se espelhar nela, não é na coordenadora, não é na outra mãe espiritual, não é. Até mesmo nas santas que nos inspiram, além as santas se inspiraram nela, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar cada vez mais essa intimidade de coração com Maria, que a gente possa conhecê-la mais e, com isso, viver melhor nossa espiritualidade enquanto mães espirituais dos sacerdotes. Isso também serve para os homens. E o que, assim, dentro dos estudos, das orações que precederam a palestra, uma coisa que eu percebi é que o nosso sim, ele decorre desse sim de Nossa Senhora. A gente continua repetindo esse sim de Nossa Senhora quando a gente assume a maternidade espiritual pelos sacerdotes. Porque Nossa Senhora, ela não só gerou o sumo e eterno sacerdote, né, no Senhor Jesus Cristo, como ela também conviveu com todos aqueles apóstolos que deu a vida à nossa igreja, né, Santa, Católica, Apostólica e Romana, né? Então, assim, Nossa Senhora ela é esse grande espelho e esse grande modelo. E assim como essas outras mulheres que estavam lá com os apóstolos, Santa Maria Madalena, né, apóstola dos apóstolos, a gente recebe essa meio que essa sucessão apostólica, digamos assim, da maternidade espiritual delas. A gente está repetindo e está vivendo aquilo que elas lá atrás viviam, né, e que outras mulheres ao longo dos séculos também viviam, e hoje a gente tem dado a conhecer sobre isso cada vez mais. Então, assim, eu acho que
é algo que a gente precisa realmente aprofundar. A gente precisa realmente buscar e rezar, sobretudo rezar, para que Deus nos toque, né? O Espírito Santo nos toque, e assim a gente tem essa intimidade maior com o Senhor. Uma coisa também que me chamou a atenção foi o fato de Nossa Senhora nunca trazer nada para ela. Era muito fácil para ela ter feito, Jesus, é o seguinte, chame ali, traga aqui, faça logo. Não, era tudo ela se colocava, né, à disposição. E a gente também deve se colocar também assim, meio que no escondimento, mas diligente, né? Um escondimento diligente. Eu estou atenta ao que está acontecendo. Se eu posso ajudar, eu vou fazer. Então, você vê que elas não ficavam de braços cruzados, só com... Não existia texto na mão, mas, por sinal, os textos lindos que estavam lá, né? A gente. Não estavam só com os tecidos das mãos, mas, sobretudo, com as mãos abertas e disponíveis para auxiliar no que fosse necessário, para que os apóstolos vivessem bem aquilo que eles foram chamados. Esse é o nosso chamado também, né? Estar ali apostos. E assim, no final das contas, o testamento de Nossa Senhora é fazer tudo o que ele vos disser. Esse foi o início e o final de todos os slides que eu coloquei lá, e em algum momento posso compartilhar com vocês. Mas basicamente era isso, não chamar nada para nós, mas tudo para Deus. Levar o sacerdote para Deus, levar a comunidade para Deus, inspirar mais pessoas a rezarem pelos sacerdotes com a nossa vida e também com a nossa boca. A gente precisa falar o quão é importante o sacerdote e cuidar deles e rezar por eles e sustentá-los em oração. E também, muitas vezes, na questão das necessidades, né, pessoais, materiais. É mais ou menos isso que nós comentamos durante as conferências, e que foi repetido algumas outras vezes, inclusive pelo padre Vitor Hugo, que nos falou também sobre Nossa Senhora, lindíssima sua homilia, em um dos momentos que nós tivemos, uma das missas. E assim, me chamou muita atenção ver essas mulheres todas reunidas com propósito, né, e unidade. E nesse momento que Jaqueline falou, e que estiveram elas sentadas e planejando, foi lindo ver planejando, cada um que dava uma ideia, cada um que contava um pouco da sua experiência, do seu local, como estávamos de todos os lugares do Brasil, né, todas as regiões do Brasil, então puderam contribuir bastante com essa construção. A gente percebeu que o apostolado não é do Padre Fábio, o apostolado é nosso. A gente é que faz parte desse apostolado. O Padre Fábio é nosso diretor espiritual e foi através dele que o Espírito Santo inspirou, né, esse movimento para a gente, nosso carisma. Mas o apostolado foi feito por mim, por você, e você que foi, você que não foi para o encontro, que também estava em nossas orações e que estava também nessa comunhão de santos, digamos assim. E que acho que as pessoas saíram lá muito bem... perceberam a importância de realmente se engajar, porque tem muito serviço, tem muita coisa para fazer, e cada um que levantar a sua necessidade, que observava que podia crescer aqui, que podia melhorar aqui, e foram colocando aquilo ali, que em breve a gente vai tentar compilar, não é? Todas essas moções que eu acho que foram bem inspiradas. Eu não acho que tenha sido só da cabeça doida da gente, não. Acho que ela teve realmente inspirações mais do que especiais, né, do Divino Espírito Santo. E o que eu senti falta foi ter mais tempo livre, realmente, para ficar na partilha com as irmãs, porque o dia era corrido, né? E aí, às vezes, a gente, assim, tentava conversar um pouco mais, aprofundar um pouco mais, e quase não dava tempo. Gente, os dias voavam. Parecia que a gente piscou, estava lá, quando eu vi, já estava indo embora, e aí depois ficou todo mundo, não me despedi de você, e não te dei um abraço, e que a gente... Eu não falei com a Luísa, eu não falei com a Jaqueline, por exemplo, que estão aqui, né? Sim, então essa correria, e foi muito maravilhoso, aquele gostinho de quero mais, a gente tinha como ficar mais, porque realmente tínhamos que voltar para as nossas igrejas domésticas, né? E foi muito bom também estar em casa, mas a gente fica com aquela saudade, né? De estar ali nas partilhas e na vivência. É isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Quem vem próximo agora mesmo é a Alexandra. Então, Alexandra, além seu microfone está off. Ela deu um show na palestra dela, que gente que linda.
Boa noite, minhas irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Quero desejar a vocês e a todas que estão nos ouvindo um feliz Dia do Padre. E a todos os padres que, quem sabe, tem algum aí, olha, quem sabe tem algum dos padres. Então, feliz Dia dos Padres para todos. E é uma grande alegria vê-las novamente. Queria começar agradecendo a Luívia e agradecendo a ela, agradeço toda a comissão, né, que eu sei que é uma imensidão de mulheres, mães espirituais, do Espírito Santo, mas não só do Espírito Santo, né, a Jaque também estava à frente de várias comissões que ajudaram a realizar esse sonho do terceiro encontro nacional. Sem dúvida, eu que estive no segundo, pude aproveitar ainda mais esse terceiro, e pretendo, né, já estou, assim como a Saire falou, esperando a oportunidade para estar no quarto. Se Deus quiser, se Deus permitir, estaremos juntas novamente, né, e queria trazer aqui algumas coisas que ficaram no meu coração e que me chamaram a atenção, né, claro, o amor que une as mães espirituais. Só quem está no encontro presencial desse vai saber dizer o amor que temos umas pelas outras. Quem nunca for no encontro, que seja estadual, nacional, nunca vai entender como é bom ver rostinhos que a gente reconhece das reuniões, né, de coordenadoras ou de lives, e quando encontra, nossa, é aquele abraço apertado, afetuoso, é aquele bom dia especial. Eu nunca estive, nunca presenciei, participei, experimentei um carinho tão grande entre as irmãs, como eu experimento estando no encontro nacional. Isso né? A outra questão que só mesmo quem está lá para saber é a disponibilidade do nosso pai fundador, né? Olha, a cada encontro, eu fico assim, reconheço ainda mais e amo ainda mais o nosso pai fundador, porque, de fato, a disponibilidade, a atenção, carinho para com todos, a paciência com aquela mulherada, eu acho que a gente estava em quase 200 mulheres, né, Luívia? E, de fato, a paciência, o carinho com todos é de admirar, não só dele, mas de todos os 7 padres que estiveram conosco. E eu ficava imaginando e tentando contabilizar a capacidade intelectual somada desses sacerdotes que juntos estavam no altar, inteligentíssimos, extremamente capazes. Eu ficava assim, boquiaberta, né, de ver, e todos eles admirados, né, com a maternidade espiritual. Me chamou a atenção, eu posso estar errada, mas eu senti no padre Renato Leite que, em um dado momento, ele estava tão à vontade que parecia que ele estava se sentindo no colo de mãe, sabe? Tanto que, além, ele fez uma palestra extremamente enérgica, como ele de fato, é característica dele, né? Que realmente sacudiu todo mundo, assim, deu um novo vigor a todos, mas também, na homilia, ele já estava bem mais manso, sabe? Foi uma homilia, eu vejo de muito sentimento. E no outro dia, para surpresa de todo mundo, ele pediu para dar depoimento. Isso me admirou de uma forma incrível, porque me pareceu que ele estava, e assim, e tê-lo conosco no refeitório, nos corredores, conversando com todos que chegavam até ele, com carinho, com paciência, incrível, incrível, os sacerdotes, assim, claro que nós somos suspeitas, né, mãe espiritual falou de sacerdote, né, é claro, porém,
foi algo admirável. Um outro ponto, os pais espirituais que lá estavam, que deram depoimento também, embora breve, mas eles também ficaram encantados e puderam conhecer, né, um pouco mais do nosso apostolado, e isso foi incrível, né. Da minha parte, pediram que eu falasse sobre a liderança de uma coordenadora do AMAS. E por que esse tema é tão importante? Eu comecei falando que se nós desejamos ter um grupo AMAS por paróquia, nós precisamos simplesmente de 14 mil grupos. Só que não são só 14 mil grupos, são 14 mil coordenadoras. Nós precisamos de boas coordenadoras. E, de fato, efetivamente, o que nós temos são muitas coordenadoras de stand-by, que dizem-se coordenadoras, mas cadê as ovelhas delas? Muitas ovelhas passando fome, passando sede, sem informação, sem espiritualidade, sem formação, sem conhecimento. Então, essas coordenadoras, elas precisam entender a missão a que elas foram chamadas. E comecei, falei do exemplo de Jesus como líder. Ele que, para ser líder, abaixou e foi lavar os pés dos discípulos, né? E falei um pouquinho também sobre a inteligência emocional. Uma líder, uma coordenadora do AMAS, que lidera, ela tem que ter inteligência emocional. E aí a gente falou os aspectos. Foi uma palestra muito rápida, eu queria ter falado mais, e não deu tempo de falar tudo. Espero ter oportunidade uma próxima vez, mas foi isso. Nós tivemos também um momento de dinâmica, onde todas puderam falar, compartilhar experiências, foi muito rico também. E agora, queria chamar a Fran para conversar um pouquinho com a gente, contar como foi sua experiência. Fran, seja bem-vinda. Como foi sua experiência, minha irmã? Microfone, Fran. Peraí. Boa noite, minhas irmãs. Obrigada, Alexandra. Salve Maria Imaculada. Minhas irmãs, ficar por último é complicado, né? Porque vocês fizeram um apanhado aí de tudo. E eu agora vou ter que, como é que se diz? Fazer aqui uma peneira mesmo, de tudo que eu pude sentir bem no particular, bem no íntimo mesmo. Bem, o encontro, ele foi rico em humanidade e espiritualidade. Nós ganhamos muito isso. Em humanidade, porque as mães estavam ali e, por termos essa diversidade toda, imagina você encontrar uma mãe do Amapá. Eu fiquei encantada com aquilo. O Amapá, olha lá, tão longe, o esforço que elas fizeram para chegar, as dificuldades que tiveram. Conversei com uma delas durante o período que estávamos lá, e estavam ali, prontas, felizes, entende? Todas parece que já se conheciam, e que eram grandes amigas, que já estavam partilhando a vida juntas. Então, mesmo sendo lugares diferentes, de realidades diferentes, idades, tudo, era tudo a mesma coisa. Uma grande família, algo que é dificílimo a gente encontrar. E no AMAS a gente tem isso. Graças a Deus. No AMAS nós temos isso. Uma família, uma grande família. Nós somos as irmãs. Então, eu estava lendo um dia um trecho de um livro, né, de Santa Clara, que ela fala: devo florir onde Deus me plantar. E aí no AMAS a gente começa a ver isso. Cada uma, sabe, vai florindo dentro daquilo que foi chamada, que foi pedido, e ela não vai sozinha, porque ela acaba puxando as outras e vai acontecendo. Isso é muito bacana, é muito gostoso da gente poder estar próximo, partilhar e vivenciar tudo isso. Esse crescimento que nós vamos ganhando a cada dia. E o terceiro encontro, ele foi ímpar, totalmente. Eu estive no segundo, foi ótimo, não estou fazendo comparação, eu quero dizer em termos de crescimento, nós estamos avançando cada vez mais, crescendo cada vez mais.
Então, é maravilhoso a gente poder olhar nos olhos das irmãs, estarmos juntas, partilharmos ali o dia a dia, ali no refeitório. É ótimo estarmos juntas ali no refeitório, uma olhando para a outra, conversa com a outra. Então, não tem aquela coisa separada, sabe? De você ficar numa mesa e... Ai, não, não. Você tem o tempo todo esse contato, esse lado, essa humanidade mesmo, esse toque. E me pediram para falar sobre os encontros semanais e mensais. Então, eu abordei realmente a importância desses encontros do ponto de vista da unidade, porque ele faz com que nós nos unamos cada vez mais. Jesus não diz que onde estiver uma ou duas ou dois reunidos em meu nome, eu estarei presente? Então, como que nós vamos ser mães espirituais e não vai haver reunião? E não vamos nos reunir, não vamos estar juntas? Quer dizer, o tempo todo com aquela dificuldade. Então, foi colocado para que a gente pudesse pensar em organizar esses encontros, sejam semanalmente ou mensalmente, mas que estivesse regado de oração, de alegria, um momento de fé, um momento de organizar um espaço com uma mesinha, para que pudessem ali demonstrar o toque de espiritualidade presente naquele espaço, com uma imagem, um crucifixo, uma toalhinha, a partilha do momento do lanche, que é para você também conhecer a outra, a acolhida, entende? Mas que isso fosse, digamos assim, uma prática a ser feita, tanto mensal quanto semanal, mas que a gente não deixasse, de forma alguma, de estar juntas em oração. Por quê? Porque é a missão da mãe espiritual. Qual é a missão? Rezar. Então, se a gente não se reunir, como é que a gente vai rezar? Vai ficar distante, uma de um lado, a outra do outro? Tudo bem, é oração, mas juntas nós somos mais fortes, com certeza. Somos bem mais fortes. E uma palestra que me chamou muito a atenção, eu fiquei impactada. Os 7 padres, todos sensacionais, maravilhosos, em todos os sentidos. Mas teve um que eu fiquei, sabe, assim, eu vou trazer ele, em nome de Jesus, já estou pedindo e rezando para o nosso encontro estadual, o padre Ricardo, de Taubaté. Então, o padre Ricardo, ele falou do padre, ele colocou a mãe espiritual também, qual é o comportamento dela em relação aos padres, de não ficar ali em cima direto, quer dizer, dar um espaço para ele também, né? Poder viver, digamos assim, o sacerdócio dele, não aquela mãe que sufoca o tempo todo o padre. Então, eu achei muito bacana. Falando dos padres também, que às vezes utilizam um pouco do próprio, daquela, digamos assim, autonomia que ele tem, do poder que ele tem de ser sacerdote, e às vezes vai um pouco mais exacerbado, sai um pouco daquela linha, para a gente poder identificar e rezar por aquele padre, sabe? Não era crítica que ele estava fazendo, ele estava mostrando para a gente, porque a gente pudesse conhecer um pouco mais. E, através desse conhecimento, nós pudéssemos aplicar a oração. Então, ele me deixou, assim, impactada. Foi a primeira palestra que nós tivemos, foi o padre Ricardo. Não foi? Salvo engano? Acho que foi o padre Ricardo, sim. E eu fiquei, sabe? Não consegui falar com ele depois ele foi embora, não deu tempo. É tudo muito instantâneo, né? O terceiro encontro foi, assim, instantâneo, rápido. Voou, como já foi falado anteriormente pelas as irmãs. Foi algo assim tão depressa, quando nós imaginamos, já estava voltando, todo mundo aí acabou. E aquele gosto de quero mais, aquela saudade, você abraçando uma, outra, sai, eu não consegui me despedir, eu não consegui vê-la. Vocês, as demais, sim. A Sari não deu, dessa vez eu não consegui me encontrar com ela para dar um abraço, para me despedir. E tiveram um monte, e olha que a gente procurava chegar perto, dar tchau, falar, e ficava assim, e agora? Quando é que eu vou te ver de novo? E agora? Sabe assim? Os olhos da gente chegam a dar uma marejinha e tal, e fica aquela saudade, a nossa bagagem vai recheada, sabe assim, de alegria, como é que se diz? É um prazer muito grande estarmos juntas, sempre é um prazer muito grande. Hoje me perguntaram, na minha paróquia, né, falaram assim, foi cansativo, né? Eu falei, não tem, o cansaço não é esse cansaço. Talvez a gente tenha um cansaço de aeroporto, essa coisa de horas esperando, mas ali,
é um trajeto técnico, né? Mas no encontro nacional, o fato de ser esse período de 4 dias, mais ou menos, não. Passa tão depressa que a gente não percebe. E a gente queria mais, a gente quer mais, né? O tempo todo. O pessoal da cozinha maravilhoso, o padre Walter, que nos acolheu com tanto amor, com tanto carinho, Mariana, que estavam lá, a equipe da Luívia, assim, dá vontade de pegar e levar todo mundo para casa, né? De ver aquele amor com que eles fizeram tudo. A gente via o toque, a delicadeza, sabe? Em tudo que estava sendo colocado. Na porta, a lembrancinha, no quarto, as sacolas que nós recebemos. Enfim, gente, vocês não podem perder. Aquelas que não foram, começa desde já a se organizar. Começa a arrumar a bagagem desde já. E a bagagem que eu falo é tudo. Vai fazendo uma poupancinha, já vai preparando as suas coisinhas, sabe? Aguardando. 2 anos passa muito rápido. A gente nem vai... Quando perceber, já chegou o dia. E venha participar conosco, porque você não vai se arrepender. Você vai falar, nossa, por que eu não fui antes? Então venha que nós somos privilegiadas, tá? Por termos essa missão de ter sido chamadas por Deus a ser mãe espiritual. Existem muitas mulheres no mundo, mas nem todas são mães espirituais. Então isso é o dedinho de Deus ali, sabe, dizendo, eu quero você, eu quero você, eu quero você. E nós temos que responder esse chamado a si mesmo. Como estamos respondendo? Com alegria, com muita fé, com muita força, com muito foco e união entre nós. Que a mãe espiritual é isso. Ela está junto. Como nós estamos. Então, vamos em frente, minhas irmãs. E agora eu vou chamar quem? A Fabíola, né? Vamos continuar. Então, vocês estão vendo na tela a Rafaela, de um sobrenome infalável, ela fala depois, e a Dayana. A Dayana é do Espírito Santo, a Rafaela é de Toledo. Mães, comentem para mim se vocês estão escutando. Obrigada, Maria da Paz, obrigada. Andresa, tá escutando bem aí? Vamos esperar só mais um pouquinho, porque as mães que estavam aqui, provavelmente elas estão entrando, tá bom? E aí eu vou falar para vocês o seguinte. Obrigado, Camila. Eu teria muitas considerações para falar, porque as mães capricharam no assunto, né? Muita coisa mesmo. Mas, melhor do que eu fazer as minhas considerações, será vocês ouvirem, então, o depoimento das mães que estiveram lá. Rafa, foi o seu primeiro encontro nacional? Sim, no nacional, sim. Eu estive o ano passado num estadual, né? Mas o nacional foi o primeiro. Tá bom. Dayana, foi o seu primeiro encontro nacional? Primeiro encontro nacional. Vamos começar por ordem alfabética. Para que as mães que estão aqui entendam, eu não conheço a Dayana, é o meu primeiro contato com ela, e ela nem sabe o que eu vou perguntar, apesar que aqui é uma live de depoimentos, né? E para a Rafaela também a mesma coisa. A Rafaela já esteve aqui conosco, mas a gente não combina o que a gente vai falar, né? A gente tem ali um ponto de partida, mas não é nada ensaiado. Então, eu gostaria que a Dayana começasse dizendo para nós quais foram as suas impressões desse encontro nacional. Manda bala, Daya. Certo. Eu sou Dayana, sou aqui do Espírito Santo, de uma cidade chamada Venda Nova do Imigrante, e foi a primeira vez que eu participei desse encontro. E assim, as minhas impressões, gente, eu fui com as expectativas bem altas, não vou enganar vocês não, tá? Eu estava com a expectativa muito alta, mas vocês conseguiram superar as minhas expectativas. Eu não sei como vocês conseguiram fazer isso. Porque eu estava assim, nossa, foi assim, uma preparação, todo mundo sabe que não é fácil para o terceiro encontro, não foi fácil para ninguém. Então, assim, já estava assim, nossa, tomara que valha a pena, pelo menos, né? Isso porque você saiu daí do Espírito Santo mesmo, né? Sim, mas não acho que foi fácil. Não por estar aqui do lado que foi. Eu tenho 4 filhos, né? Tive 4 filhos. Aí eu deixei 3 com meu marido. A mais velha tem 7 anos.
Então, assim, foi toda uma questão, uma logística, né? Enfim, eu queria dizer para as pessoas que não foram, que elas entendessem, que vocês não têm noção do que foi. A organização do evento, desde você chegando, tudo. O alojamento foi perfeito, as comidas, a atenção que os padres nos deram, o relacionar-se ali com as amigas de vários lugares. Gente, eu peguei um ferro de passar roupa emprestado, uma moça do Amapá. Eu não sei como ela trouxe na mala um ferro de passar roupa. Nem eu. Mas eu peguei emprestado com ela, e eu nunca tinha visto ela, e a gente, assim, melhores amigas. Aí, enfim, a organização, gente, a ornamentação, a organização dos horários, não teve um momento, normalmente, quando a gente vai para esses encontros, pode ser que, sim, a algum momento a gente passe fome, mas não, gente, assim, não teve tudo tão perfeito, uma comida tão gostosa, tudo tão organizado, assim, tava muito bonito. Tudo, assim, a gente vê que foi feito com muito carinho. A gente percebeu, assim, desde a arrumação do quarto, desde quando a gente foi para a missa, a ornamentação, as toalhas, tudo foi previamente preparado. A única coisa que eu pontuaria é que vocês não sabem escolher muito bem o fotógrafo. O padre pensou assim: quem será que não tem nenhuma capacidade para tirar foto aqui? Essa aqui, então eu vou chamar ela. No caso sou eu, tá, gente? Eu não estou depreciando ninguém menos que eu mesma, tá bom? Eu não sei o que passou na cabeça dele. Enfim, aí, somente isso. Eu queria também contar, eu queria falar 3 coisas. Você não perguntou, não, mas, né? Pode A outra falar. coisa que eu queria, que eu me preparei para ir para o encontro, eu queria muito ir. Eu não fazia ideia de como eu iria. Mas tem 2 coisas que a gente precisa fazer. Primeiramente, ver se Deus quer que a gente vá. Porque às vezes a gente tem tudo para ir e não consegue ir. Então, assim, é uma questão da vontade e da permissão de Deus, né? E a segunda coisa foi que eu falei assim, eu vou fazer alguma coisa para vender para ir. E eu fiz marcadores de página magnéticos. E aí eu comecei a vender. Ah lá, que linda! É esse aí Foi que é na mão da você que Rafa. fez. Maravilhosa, maravilhosa. E aí eu comecei a fazer esses marcadores de página para vender, e foi um sucesso. Graças a Deus eu consegui vender, e eu consegui todo o dinheiro para ir para o evento. Tá travando para vocês? Para mim travou aqui, parou tudo. Mas tua fala, a gente está ouvindo, manda bala. Pode Travou? continuar. Voltou? Aham. Tá bom, porque tinha parado aqui para mim. Então eu fiz esses marcadores de página e consegui todo o dinheiro para ir para o encontro, e ainda de herança ainda fiquei com o empreendimento. Então, Ótimo, porque eu vou querer. aí, olha só. Então, muita gente me pediu para lembrancinha de batizado, de encontro de casais, não sei o quê. E aí, tanto é que a Sueli, daqui de Venda Nova, promoveu uma rifa. Ela deu um crucifixo para a gente fazer uma rifa, e no final não precisou. Então, ela falou assim, então pega esse dinheiro e faça marcador de página e leve para as mulheres do encontro. E foi isso que eu fiz, por isso que todo mundo ganhou. Não foi doação, gente, o nosso grupo de Venda Nova que doou isso, não fui eu, tá? Porque eu não tenho condições. Mas assim, Rafa já mostrou aí e foi um sucesso. E, enfim, aí eu fiz uma lojinha na Shopee, olha só, e mandei para o Brasil inteiro. Mandei para muitos lugares. Enfim, esse foi o segundo ponto. E o terceiro ponto foi também em relação a organização, foi muito importante, mas também eu pude presenciar e posso dar testemunho de uma coisa que foi a mão de Deus. Posso? Rapidinho? Muito rapidinho. Pode. Aí no encontro, teve um momento que o padre Fábio falou assim, eu estava na dúvida se eu ia dar o testemunho. O padre Fábio falou assim, você vai dar seu testemunho, tá? Se prepara aí que você vai dar. Eu falei assim, então agora eu já não tenho dúvida mais, vou dar meu testemunho. Aí, dona Alexandra me chamou, né? Falou assim, Dayana, o seu horário vai ser sexta-feira, no primeiro horário. Você se prepara. Eu falei, tá, beleza, pode deixar. E aí, deu sexta-feira no horário, ela tá aí de prova. Que chamaram uma pessoa, eu era a primeira, e não me chamaram.
Aí chamaram outra pessoa. Aí, daí a pouco, chama outra pessoa. Eu falei assim, eu não era a primeira, por que está acontecendo? Mas eu sou fleumática, então eu nem reclamava, reclamei. Eu falei, deve ser que esqueceram, deixa para lá, então. Outra hora eu dou meu testemunho. Aí, passou-se o tempo, e aí, naquele dia, eu não dei meu testemunho, né? Aí, eu falei assim, esqueceram, deixa para lá, então outro dia eu falo. Aí, no outro dia de manhã, eu vi que estava chegando uma senhorinha aqui de Venda Nova do Imigrante, que se chama Dona Idalina, do apostolado do Vó dos Sacerdotes. O padre Fábio que criou esse apostolado lá no dia da missa. É uma senhorinha muito legal, tal, e ela não conseguiu ir na sexta-feira. E aí ela acabou chegando no sábado de manhã. E aí ela foi e me falou, eu vi ela chegando, né? E aí a gente acomodou ela ali no salão. E aí, do nada, me chamam, Daiana, vem dar seu testemunho. Aí meu coração até disparou na hora. Eu falei, meu Deus do céu, agora eu não estava esperando, né? E fui lá e falei meu testemunho. E, resumidamente, foi que eu perdi uma filha há 2 anos. E no dia que essa bebê nasceu, eu recebi uma relíquia de Santa Terezinha. E aí eu peguei essa relíquia de Santa Terezinha lá no hospital, coloquei na minha barriga. No outro dia, ela nasceu nesse mesmo dia que a relíquia chegou. E aí, no outro dia, minha bebê faleceu. E aí, quando foram fazer o sepultamento, eu não tinha coragem de ver, mas meu marido me contou e depois eu vi a foto. Ele me falou assim, Daiana, ela estava vestida desse jeito, tal, 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 e na mãozinha dela tinha uma rosa vermelha. Então, aquilo já foi um sinal do amor de Deus, de Santa Terezinha. E assim, foi muito forte para mim, uma rosa vermelha na mão da minha bebezinha, que tinha falecido. Então, foi muito forte. Ela tinha acabado de nascer e faleceu no outro dia. Então, aquilo me deu muito conforto, me ajudou assim, não, tá com Deus, tá tudo bem. Enfim, todo mundo gostou da história, todo mundo se emocionou, né? E deu graças a Deus e ficou feliz com Santa Terezinha, porque Santa Terezinha está muito ligada à maternidade espiritual, né? Então, passou. A Dona Idalina essa Dona Idalina, na hora que eu terminei de dar meu testemunho, ela foi e falou assim, gente, eu trouxe aqui uma poesia para poder recitar para o padre. Aí ela foi lá e leu a poesia. E aí ela foi e falou assim, e eu também trouxe um buquê de flores para dar para o padre. Aí ela tirou, literalmente, de um saco, ela tirou um buquê de flores que eu não tinha visto. Um buquê de flores enorme, muito bonito. E aí ela foi e falou assim, padre Fábio, eu estou te dando esse buquê que representa o ramalhete de flores que nosso Senhor vai te dar no dia que o Senhor chegar no céu. Aí foi a coisa mais linda, né? Pronto. Dona Idalina fala assim, eu queria dar um buquê para todos os padres que estão aqui, mas como eu não posso, então eu trouxe uma rosa para cada um. E cadê aquela menina da rosa vermelha? Cadê ela? Eu quero dar uma rosa para ela. Sendo que eu sabia que se eu tivesse dado o meu testemunho no dia anterior, ela não teria chegado a tempo. Gente, assim, eu vi a mão de Deus, Santa Terezinha, assim, porque as pessoas que viram eu chorando. Ganhou uma rosa, lembrou da filha, não sei o quê. Não foi por causa disso. Foi porque eu vi a senhorinha chegando horas antes de eu dar meu testemunho. Ela não tinha dado. Eu teria dado testemunho no dia anterior e ela não teria chegado, eu não teria ganhado aquela rosa, que foi tão simbólica e que confirma. Quando eu estava no hospital, prestes a ter essa bebezinha, uma mulher que estava em adoração santíssima me mandou uma foto de uma rosa aos pés de uma âmbula, assim, a rosa vermelha. Aquilo foi forte para mim. Mas aquilo me trouxe, me deu algum sentido ali, aquilo ali eu fui entendendo ao decorrer do tempo. Depois minha filha morreu e eu vi essa rosa na mãozinha dela. E agora, no apostolado, eu recebi a rosa justamente, a mesma rosa vermelha, justamente quando eu estava falando que a maternidade espiritual surgiu quando eu perdi meu útero. Perdi a filha e perdi o útero. Então, aquela rosa, ela se simbolizou para mim. Olha, você está no lugar certo, com as pessoas certas, é aí mesmo que você tem que estar. E vai dar tudo certo. Está tudo na mão de Deus.
Então, isso. A organização de vocês foi maravilhosa, mas também tem a mão de Deus guiando cada coisa. Que depois eu chamei a Alexandra está aí para poder dar testemunho também. Falei assim, Alexandra, por que você não me chamou quando... Falei assim, para ver o que ela ia fazer, né? Ela ia tomar um susto. Por que você não me chamou na hora que você falou que você ia chamar? Aí ela, ai, porque não sei o que, ela até ficou assustada. Eu falei assim, não, você chamou na hora certa, porque era aquele horário mesmo que era para eu ir. Era isso. Nossa. Só isso. Eu acabei de falar, eu falei para todas as meninas antes da gente começar que a gente fosse bem racional. Aí tô eu chorando na live. E eu não tô chorando, você que tá. Tô chorando pouco, eu queria chorar muito mais, eu tô segurando. Porque eu estava do lado de cá, né? E eu recebi as fotos, eu espalhei as fotos, né, que vocês viram nos stories, nos grupos, no status, porque a Dayana, essa que foi pela primeira vez, o padre Fábio, ele tem um dom de colocar a mão nas pessoas, assim, sabe? Ela fez o que eu ia fazer, e eu não pude embarcar, e ele simplesmente bateu um olho em alguém e falou, você vai fazer. E ele me mandou uma mensagem e falou, você fala com ela. É assim, gente, ele é homem, é prático. E aí eu falei com ela, as fotos do primeiro dia não ficaram boas, ela estava muito tímida, né? Imagina, alguém do tamanho do padre vai e fala para ela, faça isso, e tipo, é a queima-roupa, gente, é assim as coisas aqui. E aí, ela boazinha quis dizer sim, começou a fazer, só que não ficaram boas no começo, e aí foram ficando melhores depois, a gente teve uma troca de mensagens muito rápida, mas ela entendeu muito rápido o que ia fazer, assim como vocês escutaram as mães falarem no começo, Sairi disse na primeira parte, falando de que ela foi chamada para fazer e fez, né? Foi a Sairi que falou, gente? Acho que foi a Sairi que falou, né? A Ela foi Luívia. a Luívia, verdade. A Luívia falou que saiu de lá com uma missão, né? Que foi chamada para fazer a coordenação e fez. E é isso mesmo que a gente tem que fazer como mães espirituais. Foi chamada, faz. Vai descobrindo no caminho o que é para fazer. Mas quando eu vi a foto das rosas, eu não entendi, porque ninguém me contou o que estava acontecendo. E algumas mães falaram, essa foto me marcou muito. Só que já tinha me marcado, tinha impresso em mim alguma coisa, porque eu liguei diretamente com Santa Terezinha sem saber. Então, assim, alguma mãe anteriormente, acho que foi Sari que falou assim, que nós estamos impregnadas dessa maternidade espiritual, é espiritual, e a gente tem que tomar posse disso, né? Então, que é claro que todos os momentos emocionantes são importantes, mas que a gente tenha muita noção do que está fazendo e da importância que dentro do nosso nada a gente pode fazer, do nosso nada. A Dayana, ela não foi para lá para tirar foto de nada. No entanto, ela trabalhou o evento inteiro, porque ela permitiu que esse faça-se estivesse à frente da vontade dela, daquilo que ela foi disposta para fazer. Estava com uma alta expectativa, chegou lá e trabalhou. E fez a gente chorar de quebra, né? Agora, vamos sair desse climinha e vamos falar com a Rafaela, que estava ali sofrendo. Já tinha escutado essa história, estava ali sofrendo, mas agora a Rafa vai falar como que foi para ela o primeiro encontro. Eu quero que você faça, Rafa, do fundo do seu coração, a sua observação, o que você gostou mais da técnica, da loja, do espaço, dos padres. Fala o que tiver no seu coração, traz para nós quais foram as suas impressões do encontro, por favor. Boa noite, salve Maria, paz e bem.
primeiramente, tá? Falar que quem não foi, perdeu. Não tem outra palavra, né? Porque, assim, foi maravilhoso. Foi realmente maravilhoso chegar lá, e eu vou repetir um pouco das meninas, porque realmente, assim, a organização desde o momento que a gente chegava, né? Eu cheguei, já tinha iniciado, eu cheguei no jantar da quinta-feira, então já tinha tido uma palestra, já tinha tido algumas coisas ao longo do dia, e eu nem precisei carregar minha mala nesse momento. A Luívia já pegou e falou, vai jantar daqui, que depois eu te levo a chave. E falei, gente, né, tipo, já cheguei entrando pro jantar e vendo algumas pessoas que eu conhecia, mas tudo, assim, ó, a lembrancinha no quarto, a sacolinha, o escapulário na porta que fizeram. Gente, eles fizeram a divisão dos quartos com uma padroeira, e o meu ficou Santa Terezinha, que é a minha santa de devoção. E, então, a hora que eu vi aquilo, eu não tinha entendido ainda que era por quartos. A hora que eu vi, falei, nossa, Santa Terezinha, né? E já peguei o meu escapulário, já guardei. E depois que eu fui entender que os outros quartos tinham outras santas, né? Isso. Então, tantos brindes, essa que foi feito pela Dayana, eu fiquei apaixonada. Eu já falei para ela, você tem algum aí para vender? Porque eu quero. Vou pedir, já estou seguindo ela, né? A comida, gente, eu juro, era um resort aquilo ali. Eu devo ter engordado uns 2 quilos ali, brincando, porque eu não parava de comer. Eu não tinha fome, eu não chegava a sentir fome. Mas aí eu via aquele bolo tal, aquela comida tal, eu falava, vou comer, né? Tipo, eu não sei que horas que... Talvez eu ficava pensando assim, vai atrasar, né? E não sei que horas que eu vou comer de novo. E aí eu comia. E aí depois vinha outra comida e eu comia. Então, assim, tudo maravilhoso. Os painéis de fotos que foram escolhidos, né, para a gente poder tirar foto com a turma. E o local da lojinha, como estava disposto as questões da lojinha. Mas sabe o que foi mais surpreendente em relação à providência de Deus? Que até os evangelhos e as leituras foi combinado, não é possível, né? Porque, assim, teve uma delas, que foi uma que tocou bastante, que eu comentei até hoje, quando estava com um grupo, a gente reza o cenáculo nas terças-feiras, e eu falei para ela que parece que foi um véu que tirou da minha frente, que foi até a homilia que o padre William fez, se eu não me engano, foi o evangelho do milagre dos 5 pães e 2 peixes, e aí eu juntei. Parecia que era assim, eu juntei com o que o padre Renato Leite falou. Então, foi um entendimento muito grande. Então, ele comenta ali, não sei se foi agora, se foi esse padre ou outro, agora eu já não sei se foi o padre William, mas que ele fala assim, que imagina a cara dos apóstolos quando Jesus falou lá para eles, vai lá atrás de alguma coisa. E aí eles voltam, né, tipo, com 5 pães e 2 peixes. Eu fiquei imaginando, né, tipo, gente, eu acho que eu ia entregar aquilo para Jesus com uma vergonha, de dizer assim, eu só consegui isso. Sim. E eles entregaram para Jesus aquele pouco. Só que quando a gente entrega o pouco para Jesus, é ele que faz o milagre, entendeu? É ele que faz a multiplicação, não somos nós. E aí veio, assim, ó, tudo, sabe? As coisas que eu escuto das mães espirituais, aquilo que eu sinto como uma mãe espiritual coordenadora, né? Porque eu fico repetindo o tempo inteiro, eu faço pouco, eu não estou fazendo quase nada, entendeu? Eu rezo pouco. Então, só que quando a gente entrega isso na mão, primeiro nos pés de Nossa Senhora, né? E que é o que fez intermediou o milagre das bodas de Caná, né? E entregamos esse pouquinho ali para Jesus, é ele que vai multiplicar. Então, que a gente não deve parar nesse caminho. Então, ficou muito claro, assim, ó, que a minha vontade agora é de sair já marcando encontro em cada grupo, ir em cada grupo, poder falar em cada grupo. Não sei como é que eu vou fazer isso pela minha demanda, né?
da família, pelos outros compromissos que eu tenho, mas eu estou com pressa, porque eu gostaria, e eu até pedi isso para o Padre Fábio, ele perguntou lá, o que gostaria, se a gente fosse pedir alguma coisa para ele, era para pedir. Aí eu peguei e falei, tá, eu vou pedir, eu quero exatamente essa estrutura deste encontro aqui, até essas pessoas, eu quero a Luívia para mim, eu quero a Jaque, eu quero a Saire, quero o senhor e esses padres que estão aqui no encontro lá na minha diocese, entendeu? Porque eu não gostaria de tirar nada, eu gostaria que fosse exatamente tudo que foi feito ali e falado ali, aquilo que eu escutei, que as mães daqui pudessem escutar e que elas pudessem entender a urgência desse chamado e que realmente é muito sério, é muito urgente, mas que mesmo que a gente faça pouco, né, é para Jesus e que ele vai multiplicar. O Padre Renato, ele falou, ele deu uma... E assim, né, eu até compartilhei com a Fabiola. Todas as palestras eu fui digitando enquanto falava, algumas eu não consegui. Mas por quê? Porque eu gostaria que na hora eu terminava e já mandava para os grupos, porque eu falava assim, gente, elas precisam ler, mesmo que talvez elas não entendam tudo ali, se elas puderem pegar um pouquinho e entender o papel delas, entender essa grande missão como mães espirituais, e para mim vai ser mais fácil quando voltar, né? Eu pensava assim, talvez elas vão falar assim, Rafa, vem aqui mesmo, Rafa, vamos marcar, Rafa, a gente precisa fazer alguma coisa, e aí né, e a gente realmente bolar algo para fazer logo e trazer o Padre Fábio, Padre Renato, Padre William, Padre Vitor, Padre Cláudio, porque realmente foi fantástico. E o Padre Renato, ele deu um exemplo, porque ele começa falando, eu vou até ler, tá? Sim. Porque ele começa assim, o amor divino nunca se torna verdadeiramente maduro, enquanto a alma não se dispõe a sofrer por Deus. O amor iniciante é aquele que pede a Deus o alívio dos próprios sofrimentos e utiliza todos os recursos disponíveis para se livrar deles. E eles pensam assim, ó, Deus vai poder me aliviar, me consolar e retirar esse aperto. E aí que vai ter um momento em toda a vida de qualquer pessoa que quer a santidade, que a gente vai se perguntar, cadê o consolo? Cadê o gozo? Cadê a paz? O que está acontecendo? E aí ele começa a entrar nesse discurso, que ele fala assim, que quando Deus quer, ele vem pessoalmente preparar essa pessoa para o que ele quer, para a missão que ele quer, mas que ele vai pedir também sangue, porque ele deu o sangue. E aí vem, né, daí vem assim, ó, na minha cabeça foi vindo as coisas que já aconteceram comigo, coisas que aconteceram com algumas pessoas que já saíram até, né, do apostolado, ou que saíram da coordenação, por causa de picuinha, por causa de algumas humilhaçãozinha, por causa de, não sei, N coisas que não estou desmerecendo, porque, né, a dor da pessoa e o sofrimento, cada um sabe o tamanho que é, e realmente tem que escolher, mas o quanto que a gente precisa cuidar daquilo que a gente entrou ali, e tentar fazer o melhor, que foi o que a Luívia falou ali, né, que foi a última frase, que eu até fiz um cartãozinho e mandei, porque se a gente fizesse aquilo que a gente tá aqui para fazer, gente, a gente incendiaria realmente o mundo, porque se a gente estivesse aqui realmente fazendo, e todas unidas, rezando pelo seu pároco, o nosso pároco já estaria em outro nível também, entendeu? Então, é muito forte isso. E aí, o Padre Renato, ele entra com um exemplo, que ele fala que a gente, quando Deus nos pede o sangue, é como se a gente estivesse indo para o hospital, doar o nosso sangue para um paciente terminal. E esse paciente terminal é o sacerdote, tá? Então, pensa bem lá né, no exemplo que ele deu. Para tirar o sangue da gente, ele tem que cortar, tem que enfiar uma agulha e tirar o sangue, isso dói. Não tem outro jeito. Não existe ainda um outro jeito de tirar o sangue de alguém sem sentir dor. E aquela pessoa não se sentir fraca depois, talvez, acabada ali. E aí ele fala assim, ó, vocês aqui são doadoras, mas também enfermeiras.
Porque ao mesmo tempo que nós estamos doando o nosso sangue, nós estamos cuidando daquele doente ali, que é o nosso sacerdote, que às vezes está precisando. E aí, olha só uma coisa que ele fala. Talvez esse sacerdote já não consiga alcançar sozinho aquilo que ele necessita. Ele se perdeu, ele já não consegue mais rezar, talvez. Talvez ele esteja em pecado. E já não acredita mais nem que ele seja já indigno. Então, ele começa a dar um exemplo ali do quão lindo que é essa questão, né? E aí ele fala assim, quando a gente adota um padre verdadeiramente santo, provavelmente você vai receber dele muito mais do que ele conseguirá, mais do que você consegue oferecer. Então, a gente tem N exemplos aí de sacerdotes santos, que a gente quer rezar por eles, a gente quer estar perto deles, mas a gente só vai receber deles, né? E que muitas vezes a gente foge daqueles sofrimentos, e às vezes até a gente desperdiça eles, reclamando. E aí ele fala, o valor do sofrimento escondido. Você quer esvaziar a bolsa de sangue que acabou de oferecer? Você quer jogar fora o sangue? Você está misturando o seu sangue com água, você está jogando totalmente fora aquilo. E aí ele fala, rezar por alguém já supõe determinado grau de caridade, mas sofrer por alguém representa a mais alta e perfeita caridade. Então, assim, nossa, a gente poderia tirar talvez a live inteira sobre tudo o que o padre Renato principalmente falou, porque foi uma das coisas que mais me chacoalhou, que a gente não tem tempo a perder. Então, que as mães que estão aí, que talvez tenham pensado assim, ai, mas eu nem sei direito o que é apostolado, eu nem sei direito por que eu entrei, mas você entrou, você disse sim. Nós temos um YouTube cheio de formações perfeitas e maravilhosas, nem eu tenho conseguido, talvez, ver todas, mas está ali para formar você. Então, você não tem nem a desculpa de falar, minha coordenadora não me ensina, porque é uma coisa que eu escuto, gente, mas está ali, está tão disponível, porque eu vou falar aquilo que talvez eu vi ali na live, né? Então, não esperem as coordenadoras de vocês explicar o que precisa, não esperem, eu sei que ela precisa fazer isso, a coordenadora, ela precisa formar, ela precisa estar ali, né? Foi uma das coisas que a gente falou, a coordenadora, ela precisa ser alguém alegre, ela precisa ser alguém que forma, ela precisa ser alguém com empatia, tudo isso. Mas, não esperem a coordenadora para conhecer o apostolado. Nós temos site, nós temos revista, nós temos lives, tá? Nós temos tanta coisa. Procurem aprender e aproveitar todo esse material, porque não existe nenhum apostolado ou movimento que entrega tanta coisa de boa qualidade, de bandeja para a gente, como o apostolado Mãe dos Sacerdotes. Então, acho que é isso que acho que deve ter acabado o meu tempo aí. Falo demais. A gente está quase numa, como fala? Numa vigília. Daqui a pouco Então, o padre entra aqui e fala assim, sai daí vocês todas, que pelo amor de Deus. Mas eu acho que... é isso, eu acho que a gente tem que tentar, para as mães, então vou voltando ali a chave, para as mães que acham assim, então eu acho que esse apostolado não é para mim, eu não quero ficar ali, porque o padre Renato, ele fala, o padre Fábio não avisou vocês que seria difícil? Vocês são muito bobinhas. Quase que ele falou assim, vocês estão muito bobinhas. Vocês estão entrando... Qual que é a alma que mais o demônio quer acabar aqui na Terra? Que ele mais odeia aqui na Terra? São os sacerdotes. Vocês estão se colocando entre a batalha entre o sacerdote e o demônio. Vocês querem sair limpinha? É isso então, mesmo. assim, mães, mesmo com medo, Nossa Senhora não vai nos deixar sozinha, Nossa Senhora não vai nos deixar sozinha, nós entregamos tudo ali para eles. Mas dá um passo, deem um passo. Se vocês não assistem as lives que é dada, escolhe uma terça para acompanhar e fala, eu vou assistir uma terça, né? Ou que começa assim, eu não consigo assistir ao vivo, eu vou assistir aquela ali ao longo da semana. Mas comece aí, assistam as lives, leiam as revistas, converse com a sua coordenadora, chama mais uma amiga e vai rezar. Isso, compre o devocionário se vocês não têm, porque isso aqui é uma joia. Gente, olha, todos os padres,
O padre Renato também comentou que isso aqui é um tesouro. O padre Fábio, ele foi realmente inspirado pelo Espírito Santo por isso aqui, né? Então, façam, dê um passo, não esperem. Começa hoje, né? Não tenham medo de convidar outras mães. Eu fico vendo nos meus grupos aqui que elas têm medo de convidar. Gente, o não nós já temos. E tem medo de convidar para rezar, né? Tipo, para Nós não assistir estamos uma fazendo série, nada de não, errado. A pra gente tem uma paróquia aqui, que é uma das maiores paróquias com mães espirituais, que é a paróquia São Cristóvão, tá? Nós temos 2 sacerdotes. Desde quando entrou o apostolado ali, a gente tem visto cada coisa, por exemplo, de missas diárias que antes não tinham, adoração eucarística que antes não tinha. Esqueci o nome agora, me surgiu, mas eles colocaram agora para a gente ajoelhar para receber a Eucaristia durante a missa. Isso, genuflexória. É tanta coisa, e hoje eu mandei para um daqueles padres o parabéns, e dizendo ali para ele, né, agradecendo e louvando a Deus pela vida dele, e dando os parabéns no dia do sacerdote, e ele me mandou uma mensagem assim, ó, eu estou aqui muito realizado quanto sacerdote, é o dom da minha vida, e eu ofereço isso a vocês, e agradeço pelas orações, porque eu sinto as orações de vocês. Ai, que então, lindo. assim, gente, não vamos parar. Só isso que eu peço, perseverança. E foi uma das coisas que todos os padres aqui, durante esses dias, também falou. A live passada, a gente chama Mães Espirituais em Ação, que era já um chamado para isso, para que as mães se colocassem em ação. A gente está no mês das vocações. É importantíssimo que a gente reze, mas que a gente também haja. Que a gente não fique esperando, como a Rafa muito bem falou agora, né? E que quem não viu, volta um vídeo e assiste da semana passada. A gente tem muitas considerações. Essas meninas passaram lá do dia 29 até agora no dia 2. Foi muita coisa. Elas estão aqui cansadas hoje, inclusive, porque não conseguiram descansar até hoje. Entende? A Rafa é do Paraná, a Dayana é do próprio Espírito Santo, mas a gente teve a Saire aqui, que falou com a gente agora há pouco, que é do Rio Grande do Norte. Ela acabou de chegar em casa. Você entendeu? Tem gente voltando para casa ainda. Gente que fez um esforço tremendo, teve gente que veio do Macapá, e vamos trazer essas mães para ir falando aos poucos. Você que está aqui, mãe, se você quer dar o seu depoimento, me procura amanhã. Vamos falar sobre isso e vamos compilar isso. Eu sei que muitas de vocês que estão conosco até aqui, esse horário, e eu agradeço isso, vocês também estão esperando por mais daquilo que foi vivido lá, e eu me comprometo, nós vamos trazer esse material, o que foi escrito, o que foi falado, vamos tentar trazer os padres para que eles palestrem, porque a Rafa não é a única que quer todos eles num pote, eu também quero, e que Deus livre essas mães que estiveram no terceiro encontro nacional da minha inveja, porque eu estou demais, da saia da Rafa, que era igual da Jaqueline, entendeu? Da minha coordenadora estadual, que estava toda gótica, roqueira. Eu quero estar igual a elas, eu quero essa pertença que o apostolado nos dá, como a minha coordenadora estadual falou, a Fran, que esteve aqui agora há pouco, ela falou que existe uma coisa que é dificílima de encontrar e que o AMAS nos dá, que é uma família. Eu apoio isso, eu assino embaixo, porque nós temos problemas, como tem toda família, mas nos sobra amor. Vocês escutaram aqui mães que nunca se viram falarem que se amam, porque é verdade, a gente passa a se conhecer imediatamente quando se vê. É engraçado que a camisa que liga a gente, ou o devocionário, o véu, qualquer coisa que te ligue a uma mãe espiritual, você se conecta automaticamente. Voltem para essas duas partes de lives depois e vocês vão ler nos comentários, quando aparecia uma mãe aqui, as outras no chat, falando, nossa, eu amei te conhecer, eu adorei isso, eu adorei aquilo.
é um amor instantâneo. Eu nunca vi, realmente é o apostolado que por graça nos dá isso, não que a gente mereça. Deus conhece as nossas misérias e achou por bem reunir a todas nós, com esses talentos, com a falta deles, com todos os temperamentos diferentes, com tudo que a gente é, com esse pouco. Vocês escutaram a Rafa falar agora desse pouco, e quem multiplica é Deus. Então, ele sabe exatamente por que estamos unidas nesse apostolado. Eu quero encerrar com vocês aqui, agradecendo, louvando e bendizendo a Deus, convidando que vocês abram seus devocionários na página 48 para que a gente possa encerrar rezando a oração da maternidade espiritual 2. A gente com certeza vai precisar de um outro momento como esse, porque realmente tem muita coisa para dizer. Rafa, você precisa voltar e falar mais, tomar posse daquilo que já foi te dado, você já foi promovida, a Daiana foi promovida agora, vocês mal sabem o que tem aí pela frente, e vamos rezar, tá bom, minhas irmãs? Falaram eis-me aqui, então vamos rezar. Obrigada, Andresa, por colocar nos comentários para nós. Faremos a oração da maternidade espiritual 2, eu faço daqui, vocês acompanham por aí. Vamos lá. Ó Mãe, eu estarei muito atenta para que ao teu sinal eu me dirija a Jesus Eucarístico e leve a ele teus afetos junto com os meus. E derrame no seu coração o bálsamo do amor maternal. Ó Mãe, nós te confiamos o apostolado da maternidade espiritual para com os sacerdotes, ao qual nós pertencemos e que tu fizestes nascer para a Igreja, e seja nossa guia e custódia. Para que em tudo seja feita a vontade de Deus. Unidos a ti, dizemos, Jesus sacerdote, contigo e por eles, faça-se. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Respondam, para sempre seja louvado. Vocês Para fecharam, sempre né? seja Perdão. louvado. Isso. Eu quero agradecer muito, muito, muito. Eu acho que se a gente ficasse aqui realmente em vigília, teria assunto, não tenho a menor dúvida. E com certeza falaríamos de coisas novas. Esse daqui hoje é um incentivo para que a gente aprenda sempre mais sobre Nossa Senhora, sobre o nosso apostolado e sobre os sacerdotes. Rafa levantou o dedo, Senhora do Céu. Eu tenho um pedido. Para É, todas as coordenadoras estaduais, coordenadoras diocesanas, quando fizerem os encontros, avisa, comunica, porque às vezes, por exemplo, às vezes tem algum parente que mora naquela cidade, a gente já aproveita, vai com a família, participa lá, deixa a família com a outra família, entendeu? Então, assim, avisem, porque realmente esperar 2 anos não dá. Então, deixa a gente participar também nos estaduais e diocesanos, por favor. São Paulo comunica demais e preparem-se. A minha coordenadora estadual voltou pegando fogo. Então, preparem-se para o encontro estadual de São Paulo, que vai ser babado, vai ser babado. E todos os estados tinham que fazer isso. Correr para movimentar e trazer. E quando for convidar, não convidar só mães espirituais, convidem mulheres, porque lá no caminho elas vão descobrindo o que elas precisam. A fotógrafa descobriu no caminho. A mãe, aqui do lado, a Rafa também. Vocês veem o talento que ela tem. Então, a gente vai aprendendo no caminho. Salve Maria Imaculada, nos vemos sexta-feira às 18 horas no cenáculo, e se você quer rezar o cenáculo pelos sacerdotes comigo, entre em contato comigo também, que a gente reza junto. Beijo, obrigada, mães. Salve Maria.